Só esperando o pessoal entrar, mas hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico. É um tema que gera muitas discussões entre os profissionais da beleza, entre cabeleireiros. E assim, como eu já tinha feito uma introdução sobre o assunto, hoje nós vamos estar falando sobre progressivas, selagens, botox, que é tudo dentro do mesmo pacotinho, tudo entrega um resultado de alisamento. E nós temos um problema grande, que é aquela dúvida cruel entre os profissionais, se podemos fazer progressivas em loiras, quando fazer progressivas em loiras, e qual produto é o melhor, qual é o ideal e como se faz progressivas em loiras, né? Porque a gente sabe bem que o mercado hoje, ele meio que pressiona, vamos dizer assim, né? Pressiona a gente a oferecer certos serviços para as nossas clientes. Então, assim, gente, é um tema que é muito, muito polêmico. Mas eu quero dizer que eu estou preparadíssima para falar sobre esse tema com vocês, porque eu fiz o curso de farmácia na UFMT. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, o meu TCC, o meu projeto de TCC, quando eu fiz. Eu fui orientada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, esse foi meu projeto. Eu imprimi porque agora o Instagram tirou a opção da gente colocar slides, então eu vou estar mostrando para vocês o meu projeto de TCC que eu fiz orientada pela professora Eliane Suchara. Aqui, ó, o nome dela. É uma professora doutora, tá? E ela é doutora em toxicologia. O trabalho foi feito em 2011, gente, já tem 12 anos que eu dei início a esse trabalho, mas eu andei pesquisando bastante e praticamente as normalizações para progressivas continuam a mesma coisa. Então, olha só o tema aqui do meu trabalho que eu fiz na época, que eu estudei muito sobre, porque era de meu interesse já dentro da faculdade de farmácia, eu já era cabeleireira. Então, olha só aqui, ó, é um estudo toxicológico sobre os princípios ativos dos produtos de alisamento e relaxamento utilizados por cabeleireiras em Barra do Garças. Então, na época, gente, a gente pesquisou todos os tipos de alisamentos e nós só temos 2 que entraram no mercado depois desse trabalho aqui, tá? Só 2 que entraram no mercado que ainda não tinham entrado em vigor nesse tempo aí, a utilização deles. Então, assim, esse trabalho aqui, ele me deu muito embasamento para estar falando sobre progressivas, porque eu estudei todos os ativos de forma bem profunda, tá? Eu estudei todos os ativos, qual o efeito deles no fio de cabelo, o nível toxicológico desses ativos. Gente, foi mais de 1 ano pesquisando sobre um tema que, olha só, né, continua sendo assunto de polêmica, assunto que gera muitas dúvidas entre os profissionais da beleza. E eu quero esclarecer para vocês, dentro do ponto de vista da normatização da Anvisa, dentro do ponto de vista de profissionais que eu sigo, profissionais que já são capacitados e a minha própria experiência pessoal, hoje, 12 anos depois, trabalhando com progressiva, sim, tá, gente? Então, se você quer sanar as suas dúvidas sobre progressiva, o que pode, o que não pode, como fazer, quando fazer,
Fica aí que eu vou falar sobre a minha experiência, os meus estudos, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, aqui dentro do tema do trabalho, que eu vou trazer bastante para vocês aqui, olha aqui. Dentro do tema aqui do trabalho, a gente vai falar aqui sobre como que é formado o cabelo humano, tal. E hoje a importância dele no mercado, como as mulheres procuram muito esse embelezamento, essa mudança de estrutura, de cor, de comprimento. Então assim, olha só gente, há 12 anos atrás é a mesma coisa de hoje, não mudou nada. Então assim, a exposição a químicos no ambiente aqui também tal, tá falando sobre os danos à saúde, que alguns dos químicos podem estar trazendo, tanto para o profissional como para as clientes, certo? Aqui vai falar sobre os objetivos do trabalho e tal. Aqui, o cabelo. Vou falar para vocês sobre a estrutura do cabelo. Vou pegar aqui para vocês Como a gente não tem um slide, né, gente? Vou mostrando para vocês aqui nas figurinhas. O cabelo ele é constituído aí de medula. Essa medula, gente, ela é o cerne, ela é o que leva o fio de cabelo, ela é o que leva os nutrientes do couro cabeludo, tá? Do córtex, do bulbo capilar, tá bom? Até o comprimento do fio. Então ele é como se fosse, vou explicar para vocês, uma árvore. O fio de cabelo, ele é muito, muito parecido com a árvore. E lá na árvore a gente tem lá o tronco, certo? De forma rígida. E lá dentro, lá da árvore, lá tem a parte que vai passando os nutrientes que a árvore puxa da raiz tal e leva para as folhas, para os galhos. O fio de cabelo, ele é uma haste aqui constituída, uma haste rígida formada por queratina. E essa haste, essa medula é o que leva do couro cabeludo os nutrientes. Normalmente a medula não existe nos fios de cabelo mais finos, tá bom? Ele vai existir a medula mais em fios de cabelo que são mais grossos ou fios brancos, porque eles são muito espessos, então esses fios têm mais alimentação por parte da medula. Os fios muito fininhos praticamente não tem medula, tá? Aí a gente vai ver aqui o restante aqui, deixa eu mostrar. Aí a gente tem, além da medula, o córtex. O córtex, ele é constituído aqui, ó, por várias célulazinhas alongadas. Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, elas são células alongadas formadas especificamente por fibras de queratina, tá, gente? São células rígidas, mas são células, parece célula de músculo, sabe? Quando vocês cortam o músculo, não tem aquelas células compridas? Então, o cabelo era formado pelo córtex e é aonde depois da proteção da cutícula se penetram aí a maioria dos produtos cosméticos que a gente utiliza. E a gente tem aqui a cutícula, que é essa camadinha externa do fio, que ela tende a se abrir e fechar ou danificar. Tem casos em que elas são completamente destruídas, então só fica córtex e medula, e aonde fica os fios mais frágeis, a parte de maior proteção do fio de cabelo é na cutícula, certo? Então, nós temos aqui a formação do fio de cabelo simples, básica aqui para vocês. E o que é importante pra gente aqui saber sobre escovas progressivas dentro da estrutura do fio de cabelo? Bom, vou falando aqui com vocês. A parte importante é a cutícula. Por quê? Porque é nela que vai agir a maioria hoje dos alisamentos especificamente liberados para loiras. Vou falar pela minha experiência agora. Nessa parte da cutícula, se penetra ali o produto que a gente utiliza, e hoje são vários. Eu quero mostrar aqui para vocês aqui os vários e vários produtos que a gente
utiliza dentro dessa gama de produtos hoje que existem no mercado. Só para vocês entenderem, então aqui, voltando aqui meu trabalho, a gente tem a estrutura do cabelo, que eu já expliquei para vocês, é formado por um tipo de proteína chamada queratina. Eles nascem da estrutura da pele chamada folículo piloso, que é lá no nosso couro cabeludo, que é onde fica a raiz do cabelo. Cada fio de cabelo possui 3 partes. A parte mais interna, que funciona como se fosse o cerne do fio e é chamada medula, que eu falei que é a medula. Aí circundando a medula a gente tem o córtex, e depois o córtex está rodeado por uma estrutura de placas chamadas cutículas. Eles são parcialmente sobrepostas entre si, podendo formar de 5 a 10 camadas de placas. E oferecem uma excelente proteção ao córtex. O córtex é aquela parte das bolinhas, das célulazinhas que eu mostrei para vocês, certo? Então, gente, a cutícula ela funciona como se fosse uma escama de peixe, tá? A escama não protege o corpo do peixe? Pois é, a cutícula é o que protege o couro cabeludo. Bom, falando aqui de legislação, né? Eu utilizei na época alguns livros aqui, vocês podem ver as citações que eu utilizei. Retirei de livros sérios, tá? Pesquisa, até porque minha orientadora é uma das melhores professoras da universidade. Eu posso dizer que eu fui muito feliz de ter sido orientada por ela na época. Então, assim, gente, ó, segundo a Anvisa, aqui, ó, vou ler aqui, ó, o processo de alisamento químico ou relaxamento de cabelo não acarreta danos para a saúde da população, desde que o produto atenda às exigências estabelecidas na legislação sanitária e o procedimento seja realizado seguindo as orientações do fabricante e por profissionais competentes. Então, aqui tá falando da legislação, quais são os tipos de produto que você pode estar utilizando para alisamento. Aí aqui vai falar sobre o formol, que ele é uma solução de formaldeído, matéria-prima com uso permitido em cosméticos na função de conservante, limite máximo de 0,2, tá? E como agente endurecedor de unhas com um limite máximo permitido pela Anvisa, continua igual isso aqui, tá, gente? De 5%. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode estar mandando aí, tá? Qualquer dúvida que surgir, eu estou à disposição para responder. Bom, aqui o alisamento químico, ele é conhecido como relaxamento de cabelo ou lantionização. Ele utiliza substâncias para quebrar ligações de sulfito na raiz do cabelo. Esse caso aqui nós estamos falando de uso dos produtos relaxamentos, hoje em dia pouco difundidos, tá, gente? Mas aí dentro desses alisamentos, relaxamentos, que era muito utilizado há anos atrás, a gente tem hidróxido de sódio, tioglicolato de amônio, hidróxido de guanidina, o formaldeído aqui. Esse bichinho aqui, ó, ele é conhecido por aldeído fórmico metanal metil aldeído, óxido de metileno, oxometano e oxometileno. É composto mais simples da família dos aldeídos, tá? O formaldeído é o composto de baixo peso molecular, que vai falar que ele é um gás e que ele é um gásinho tóxico, tá, gente? Altamente tóxico para as vias respiratórias, principalmente. Aí fala que do estudo que foi feito, que ele provoca aqui, ó, exposição cutânea, na concentração da faixa de 1% provoca irritações, contudo, indivíduos hipersensíveis podem apresentar quadro de dermatite de contato após exposições nas concentrações na ordem de 0,003, tá? Ele é um agente alergênico, tá bom? E seu uso em cosméticos é restrito em muitos países, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, nós chegamos aqui ao fim de mostrar para vocês que era a parte do meu trabalho, que tem muito mais coisas lá pela frente dele, mas que é do nosso interesse até aqui. Os produtos que vigoraram, que entraram em vigor depois dessa parte do meu trabalho, depois de 2011, que entraram no mercado, são a ureia,
e o ácido glioxílico, tá bom, gente? A carbocisteína também é um agente de alisamento que também entrou em vigor depois desse período. Eu pesquisei na época os principais alisamentos que até hoje estão no mercado, vocês podem averiguar aí, inclusive. Mas depois da entrada da progressiva com formol, meio que, e hoje os ácidos, que principalmente a carbocisteína é muito difundida, e agora a gente tem a ureia e o ácido glioxílico, tá? Deixa eu só explicar aqui pra vocês. Esses três últimos aqui, o formol e qual que é o outro ácido, gente? Agora me falha, deu uma fugida na memória. Mas vamos falar do formol especificamente. Ele é proibido pela Anvisa nas concentrações acima de 0,2%, certo? Só que a gente vê que no mercado se difundiram as progressivas com formol, porque foram feitos estudos, tá? Por fora. O que a gente sabe? O que eu vou trazer aqui para vocês? Que foi uma discussão interna entre minha professora e eu na época até. Eu nunca me esqueci disso. Porque não existe nenhum artigo científico que comprove que o formol é cancerígeno, tá, pessoal? É mais ou menos assim, ele entrou no mercado e meio que sem os testes, igual a vacina aí da bichinha aí, da abençoada, entendeu? E depois nós pesquisamos e não existe nenhum artigo científico que comprove a carcinogenidade do formol. E por não existir nenhum artigo que comprove, então automaticamente a gente sabe bem, tá? Isso aqui é uma opinião pessoal minha, não vou falar por ninguém, que existe uma guerra de mercados, assim como as indústrias hoje de vacinas aí da vida lucram milhões, né, em cima da saúde da população. A gente sabe que a indústria cosmética, ela é uma indústria que pode-se dizer muito poderosa financeiramente. Hoje é uma das maiores lucratividades de indústria, estão na indústria cosmética. E a gente sabe que quando entrou e vigorou as escovas progressivas no mercado, sejam a substância que for, inclusive o formol, essas indústrias perderam muito, milhões em faturamento devido ao uso das progressivas aí que entraram no mercado, que vocês sabem. Então, essa perda de faturamento fez com que se formassem legislações, formassem regras para que elas não estivessem no mercado, para que essas progressivas não vigorassem, não continuassem no mercado. Mas foi um plano que não deu certo, né, gente? E a gente usa muitos produtos, né? Nós sabemos que tem no mercado disponível aí muitos produtos que só Deus para saber se eles são realmente registrados. A Anvisa recomenda que a gente entre no site, pesquise pelo número, mas vamos ser sinceros, né, gente? Alguém aqui faz isso? Pesquisa os registros desses produtos mesmo? Então é um assunto muito complicado da gente falar, sabe? Hoje tem até curso de alisamento, então o povo, para não falar assim, usa produto tal, usa formol, usa ácido glioxílico, usa carbocisteína, eles falam assim, use o produto que você tem na sua casa. Pra quê? Para eles atingirem um ponto de neutralidade, que não, se existe, gente, eu não pesquisei de novo, dentro desses 12 anos, hoje, algum trabalho que comprove a carcinogenicidade do formol, tá? Eles existem muitos e muitos artigos, inclusive internacionais, que comprovam a sua toxicidade, tá? Nas vias respiratórias ele causa ressecamento, ele causa ardência nos olhos, ressecamento extremo da pele. Se colocar ele colado no couro cabeludo e for um produto extremamente forte, com altas concentrações de formol,
vai gerar dermatite, vai descamar, vai ferir. Tem casos de pessoas que incham, já aconteceu comigo, de cliente inchar muito após o contato com o formol e tal. Mas existem muitos e muitos casos e hoje, graças a Deus, as doses de formol contidas nas progressivas são mínimas. Gente, só recebi uma ligação. Pronto, voltei. Então, retomando aqui o assunto, então hoje a gente tem aí as doses muito menores. Na época que eu comecei a fazer progressivas com formol, a gente via muitos esses casos de cliente inchar, de cliente descamar o couro cabeludo. Hoje isso dificilmente acontece, gente. Graças a Deus os produtos foram melhorados. Mas o que eu quero trazer de novidade aqui hoje para vocês? Eu já tinha visto alguns produtos que entraram em vigor no mercado e eu vi que tá disponível produtos à base de ureia, tá, gente? Alguns dizem que a ureia é o meio que o formol da vida aí, mas existem produtos, né, liberados pela Anvisa à base de ureia. E a ureia, ela é excretada pelo nosso organismo pela urina, então ela não causa mal nenhum para nossa saúde como profissional. Então, assim, eu testei, fiz alguns alisamentos com produto à base de ureia aqui no salão e elas funcionam tão bem quanto o formol. Então, talvez seja uma excelente opção hoje para quem é profissional cabeleireiro, tá utilizando no lugar do formol, por ele ser tóxico, tal, não ser liberado pela Anvisa, apesar de que hoje tem muitos produtos que são muito bem elaborados e preparados, tá? Eu utilizo sim aqui no salão alguns desses produtos muito bons, de alta qualidade, e a gente tem, tá? Não vou ser hipócrita, hoje quase todos os profissionais utilizam sim, né? Mesmo que em doses menores, esse formol na composição das progressivas. Por quê? Porque, ó, o que eu já observei, eu já usei o ácido glioxílico, já usei a carbocisteína, já usei formol e já usei ureia. Então eu tenho experiência para falar para vocês sobre loiras, tá? Eu estou falando do cabelo loiro. Qual desses 4 que vão agir com a melhor forma, da melhor forma, no fio de cabelo descolorido. Então, esses 4 produtos hoje que a gente tem no mercado, a gente tem liberado pela Anvisa: a carbocisteína, a ureia e o ácido glioxílico. Só sai fora o formol, tá? Que ainda não foi liberado pela Anvisa pra gente trabalhar. Mas, né, tá dentro do pacote bem aí. E esses produtos, eles agem de formas diferentes. A ureia e o formol são muito parecidos, tá, pessoal? Eles são extremamente parecidos, até o cheirinho mais ardidinho eles têm. Então hoje, assim, eu acho que seria, assim, uma boa opção. Eu utilizei, tô falando com o vendedor pra ver se ele tem... Eu usei o Botox à base de ureia. Tô falando com o vendedor pra ver se ele me cede a progressiva à base de ureia, pra eu fazer um teste nos cabelos loiros. Mas o Botox funcionou bem, tá? Então, assim, já que ele faz menos danos à saúde, seria uma excelente opção pra gente utilizar em loiras. Porque eu sou extremamente a favor, agora eu vou colocar o meu posicionamento, de progressivas em loiras. Agora eu vou explicar pra vocês por que eu sou a favor de progressivas em loiras. Primeiro, porque como que nasce o fio de cabelo lá, que eu mostrei pra vocês agorinha, aqui a fotinha, tá? Ele nasce aqui, ó. Essa cutículazinha vai nascer assim, ó, bonitinha, fechadinha, igualzinha a escaminha de peixe. Então ela nasce como? Fechada. Essa cutícula, quando o cabelo tá saindo lá do bulbo capilar, lá do couro cabeludo, ele nasce fechado. Portanto, pessoal, cutícula não se deve ficar aberta.
cutícula de cabelo não pode ficar aberta. E o que acontece quando a gente descolore um cabelo? Quando você coloca o pó descolorante, o pH do pó descolorante é altamente alcalino. Tem pós que passam de pH 10. Então quase o pH da solda. Vou ser bem sincera para vocês. O que a solda faz? Ela corrói, ela come mesmo, sem enfiar a mão dentro da solda, ela vai comer sua mão, entendeu? E libera gases tóxicos. O pó descolorante, seja o persulfato de sódio, de potássio, eles vão liberar gases tóxicos também e eles são altamente corrosivos. O que eles fazem? Eles destroem parte dessa cutícula. Tem cabelo que tem até 10 camadinhas de cutículazinha aí. E eles destroem parte dessa cutícula ou elas fazem o quê? Se abrem no processo de oxidação feita pela água oxigenada que a gente utiliza misturada com pó descolorante. Então essa cutícula, vocês sabem quando vocês puxam a escama do peixe para trás, que elas levantam assim tudinho? Então ela vai fazer isso, as cutículas vão abrir por causa da oxidação para que o persulfato penetre lá na medula e retire os pigmentos de lá, a melanina de lá, entendeu? E tem outros nomes dessas melaninas aí que eu nem vou ficar falando, porque o negócio é um trem, né, assim, tranquilo pra gente. Então vamos falar melanina. Então ele vai retirar aqueles pigmentos que é o que gera essa cor do cabelo, seja escura ou mais clara. E quando a cutícula tá aberta, o que acontece quando você enxágua o pó descolorante? Normalmente a cutícula continua aberta. E eu encontrei pouquíssimos produtos hoje no mercado que fecham essa cutícula. E a maioria fecha muito pouco. Você joga lá aqueles ácidos lá que você compra, aqueles trem. Desde o vinagre, que é ácido, o pH dele é em torno de 3,5, 4,5, né? Tem uns que é 2,5. Você joga desde o vinagre a produtos cosméticos de altíssima qualidade. Eu tenho que Redken, L'Oreal e tenho outros produtos de altíssima qualidade que são ácidos. E esses ácidos, eles vão tentar ali devolver o pH do cabelo. Porque quando devolve o pH que sai da linha do alcalino, porque para quem não entende o que é pH de cabelo, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. O pH do cabelo, nós temos aqui no pHmetro uma linha que é assim, ó, de 0 a 7, que é o pH neutro. Deixa eu colocar aqui bonitinho para ver se vocês conseguem enxergar. A gente tem aqui o pH neutro e aqui o pH 14. Então, do 0 a 7 a gente tem os ácidos e do 7 ao 14 a gente tem os alcalinos, tá? Aqui o nosso pH do nosso cabelo vai ficar em torno aqui, ó, de uns 4,5 em média, tá? É o pH natural do fio do adulto. Da criança é no 7 e os alcalinos aqui, essa parte aqui, ó, que a gente encontra aqui, ó, os shampoos antirresíduos, eles têm pH 8, tá? Os shampoos antirresíduos normalmente têm um pH alcalino, porque quando sai do 7 para cima, nesse pH aqui, a cutícula no fio começa a se abrir. E quando o cabelo tá ácido, a cutícula se fecha, tá? Ela devolve lá, deita de novo as escaminhas do peixe. Então, nós temos aqui o cabelo. Quando ele entra em contato com o pó descolorante, ele vai para um pH 10 aqui, ó, gente, altamente alcalino. E o tempo de ação, normalmente, depende da qualidade desse pó, porque tem pó tão ruim que o pH dele é 14, gente. Ele é altamente destrutivo de cutícula. Ele meio que faz igual quando vocês raspam a escama do peixe para comer. Esse pH alto aqui de pó descolorante ruim arranca, igual arranca a escaminha do peixe lá, ó, as cutículas do cabelo, arranca as camadinhas tudinho, entendeu? Então, por isso que é importante utilizar pós menos alcalinos possível, de pH 10, de pH 8, sabe? Então, assim, olha só,
Para você devolver a acidez desse cabelo, eu encontrei poucos produtos que conseguem trazer e fechar. Por quê? A cutícula do fio tem que ficar fechada. Isso é de extrema importância, porque como que nasce o fio de cabelo? Aí entra aquela dúvida cruel que eu quero esclarecer tudo aqui para vocês hoje, gente. Laís, mas se eu fechar a cutícula, como que a hidratação penetra? É uma pergunta que, né, eu vejo demais profissionais leigos, né, que não estudaram a fundo como que é o fio de cabelo, como que agem as substâncias químicas dentro dele. Então, só para vocês verem, o nome das progressivas já chamam ácidos, né? Elas são o quê? Ácidas, elas estão dentro daquela linha de 0 a 7. Normalmente, esses ácidos variam de 2,5, 3,5, estourando 4,5 pH. Então, elas são bem ácidas, as escovas progressivas. E quando você utiliza a parte mecânica da prancha, que você vai e prancha ali o fio, você vai fechar, além de estar utilizando o ácido, porque só jogar o ácido não fecha ela totalmente. Então, a gente pega e vem com um processo mecânico, que é a escova, depois a prancha, para terminar de fechar e selar essa cutícula, certo? Essa cutícula, olha só, ela tá aqui, deixa eu virar aqui para mim desenhar aqui para vocês. Então, a gente tem aí, o nosso cabelo, aqui a gente tem as pontes de enxofre, igual o cabelo aqui, ó, cacheado. Ele é formado por pontes de enxofre que formam ligações e por causa disso esses cabelos se enrolam. A progressiva vai agir aqui no fio de cabelo, quebrando, rompendo as pontes de enxofre, tá? Eu tô explicando de forma bem simples. É igual quando você compra um macarrão, ele não fica duro, ele não vem duro. Aí quando você joga o macarrão lá na panela, lá, ó, vai cozinhar o macarrão lá, um monte de macarrão, o que que acontece com o macarrão? Ele amolece. Mas se você retirar esse macarrão daqui e pôr no sol para secar, o que que vai acontecer de novo? Ele vai endurecer. Só que se você pôr o macarrão para endurecer enrolado, ele vai ficar enrolado. Se você pôr o macarrão para secar esticado, ele vai secar esticado. Então, a progressiva age do mesmo jeito, como se o seu cabelo fosse um macarrão, entendeu? Quando você secar ele, a forma que você colocar ele, ele vai ficar. Então, a progressiva quebra essas pontezinhas, amolece o fio de cabelo, e aí você vai e alinha ele para ele ficar liso. Coloca o macarrão no sol. Quando você seca ali o macarrão e você alinha colocando o macarrão no sol, né? Vamos dizer assim, pranchando, e ele vai ficar exatamente na forma que você colocou para secar. Então é assim que cada produto de progressiva age no fio de cabelo. E a gente, quando vai fazer esse fechamento de cutícula, ele age lá dentro do córtex, que é aquela parte das célulazinhas que eu mostrei para vocês. E ele vai quebrar essas pontezinhas e vai amolecer o macarrão para você reestruturar. Só que ele também forma uma capa protetora. Por que que eu hoje só utilizo formol e ureia para fazer em cabelo loiro? Porque são os únicos produtos que não agem aqui dentro, ó pessoal. Eles não agem aqui dentro do córtex. Eles agem somente na cutícula do cabelo, somente aqui, tá? Eles não agem dentro do córtex. Todos os outros alisamentos vão agir dentro do fio. Portanto, ele tem uma ação que não é progressiva, é definitiva. Por isso que a progressiva com formol e com ureia, elas são progressivas e os outros são todos definitivos, sejam com ácidos, o ácido glioxílico, a carbocisteína, todos esses ácidos que vocês conhecem aí no mercado, eles agem de forma definitiva, ou seja, só cortando que esse fio vai voltar. Já com o formol e a ureia, como eles agem só na capinha do fio e eles duram pouco tempo no fio,
Então eles são progressivos, os efeitos dele vão parar em um dado momento, ou seja, o seu cabelo, se for cacheado, vai voltar a cachear, entendeu? Em algum dado momento, desde que não seja feitos com produtos em alta concentração, tá, gente? Porque que tem de produto por aí que o formol é insuportável, tá? É um produto com altíssima concentração, totalmente fora da casinha, no meu ponto de vista, utilizar um produto desse. Eu não utilizo. Por quê? Porque o que é o meu propósito em fazer progressiva em loira? Fechar a cutícula. Porque o cabelo nasce com a cutícula fechada. Se a cutícula estiver aberta, como que vai segurar? Eu sempre explico para as minhas clientes quando eu vou tentar convencê-las, porque hoje o mercado diz o seguinte: não pode fazer progressiva no mesmo dia, não pode fazer progressiva em loiro. Esses profissionais, gente, eles são comprados por marcas e essas marcas não podem vender progressivas. Então eles não podem falar a favor de progressivas, mas todos eles fazem progressiva no off dentro dos salões deles, que eu sei muitos que pregam não uso, mas utilizam no off dentro dos espaços deles. Eu não sou comprada por marca nenhuma, então eu posso ser sincera com vocês e falar abertamente a verdade, porque eu estudei bem sobre o assunto, tá? Então, esse fechamento de cutícula fala assim, se você utilizar a progressiva no dia do loiro, um dia depois, que seja, o cabelo fecha a cutícula, forma uma barreira protetora e ele não vai receber hidratação. E a pergunta que não quer calar, se cutícula fechada não deixa hidratação entrar no fio, como é então que cabelo virgem hidrata? Como é então que o produto penetra no cabelo virgem? Então quer dizer que cabelo virgem nunca precisa ser hidratado? Então por que uma cliente que tem cabelo virgem vai no salão hidratar o cabelo? Se o cabelo dela tem cutícula fechada, porque o virgem não sofreu nenhuma alteração química para abrir ali, ele não ficou alcalino para abrir essa cutícula. Então me explica como que cabelo virgem recebe se ele nasce fechado. Porque o natural e o ideal é que ele seja fechado. Cabelo não é para ficar aberto. É como se fosse um copo, igual eu falei, que eu sempre explico para as minhas clientes. O copo sem fundo. Quando a cutícula está aberta, o produto vai entrar e vai sair, porque ele não tem proteção, ele não tem a camada ali que vai segurar aqueles nutrientes, aqueles aminoácidos, aquelas proteínas, os óleos, os ativos que seja, que hoje tem uns produtos chiques, gente. A L'Oréal tem uns produtos com as substâncias topíssimas de regeneração da fibra. Aí a sua cutícula tá assim, no cabelo. Como que esse produto vai se fixar dentro do fio se a cutícula dele tá aberta? Então essa história de falar pra mim que tem que hidratar primeiro pra depois selar, cai por terra cientificamente falando. Por quê? Se eu vou colocar hidratação no cabelo, ele não vai segurar nem 30% desse tratamento, entende? Então, não vai, porque a cutícula tá toda aberta. Você acaba de hidratar o cabelo, você vai escovar, ele tá espigado, ele tá parecendo que tocou fogo. É verdade ou não é? A não ser que seja um cabelo muito saudável aí, que você foi descolorir, que nunca foi descolorido na vida pra ele ficar bonitinho, alinhadinho na primeira hidratação que você faz, na segunda hidratação que você faz. Normalmente demora 15 dias lá hidratando pra você ver algum resultado de fechamento de cutícula. Porque não é fácil fechar a cutícula uma vez que ela sofreu ali o dano do pó descolorante, agindo de forma alcalina ali, abrindo, reganhando mesmo a cutícula do cabelo, entende? Então eu sou extremamente a favor de devolver o estado natural. E essa película, que ela é formada pela ureia e pelo formol, ela é muito superficial, com 3, 4 lavadas que a cliente faz, o produto já não fica mais no cabelo, ele age de forma superficial. É tanto que, se você não fez um produto agressivo, se você utilizou na sua progressiva um produto bom, de qualidade, que não tem aquela ardência extrema, porque o que acontece? Por muitos profissionais, em loiras principalmente, que é o nosso tema central, eles utilizam
produtos e, além de serem extremamente fortes, elas usam a prancha, gente, extremamente quente. Aí é onde acontece os amarelamentos. Então, uma indicação aqui, ó, perfeita para quem trabalha com progressiva em loira. Jamais ultrapasse temperaturas de 180 graus. Que em Fahrenheit, naquela prancha da Liz, que quase todo mundo tem, que não é indicada para fazer progressiva, tá? As progressivas devem ser feitas com pranchas cerâmicas. Eu até falei pro pessoal aqui do salão, vamos trocar as pranchinhas, gente, porque o titânio libera metais pesados no fio do cabelo e ele acaba contaminando, não é essa bem a palavra que eu queria dizer, o fio de cabelo com metais pesados. Então as pranchas para progressivas, principalmente cabelo loiro, tem que ser pranchas cerâmicas, tá? Se você quer fazer uma progressiva perfeita num loiro que não amarela, utilize prancha cerâmica e utilize, nunca ultrapasse os 180 graus, tá? Quando você ultrapassa aqui na prancha Liz 375 Fahrenheit lá, quando você usa ela acima disso, você vai causar uma queimadura na cutícula do cabelo, tá? Que foi recém-descolorido. Então, pode fazer progressiva em loira? Pode, mas tem suas regras. Primeiro, não pode utilizar produtos extremamente fortes, é só para fechar a cutícula, para que esse cabelo possa ser tratado e fixar nele os nutrientes lá das máscaras que utilizam em loiras, tá? Segundo ponto, nunca pode utilizar temperaturas acima de 180 graus ou de 375 Fahrenheit, tá bom? Nunca pode ultrapassar essa temperatura para fazer progressiva em loira. Então, a progressiva em loira não tem o objetivo e propósito de alisar, e sim só de remover os frizz, aquele efeito queimado, aquele efeito sapecado, e alinhar a cutícula, fechar a cutícula. Olha, qualquer prancha, Luane, que seja cerâmica, tá? Isso tem vários profissionais hoje que vendem cursos de alisamento que eu acompanho, que indicam, eles falam, não utilize bases metálicas em pranchas para fazer progressiva, porque contamina o fio com metais pesados, libera metais pesados no fio de cabelo. Então tem muitas pranchas hoje que a base delas são cerâmica. Eu usava antes, sabe? Não amarela o fio as pranchas cerâmicas, tá? Elas alisam muito melhor, trazem um efeito muito melhor no cabelo e elas também conseguem dar um resultado de brilho sem amarelar. Então a Liz Extreme, ela é titânio, gente. Então ela pra quem tem, né, continua aí usando, mas quando vocês forem comprar de novo, compre com bases cerâmicas para não liberar metais pesados, porque às vezes o cabelo da sua cliente tá manchando quando você vai descolorir de novo, porque você tá liberando metais pesados no cabelo dela, fora os cosméticos que ela já usa em casa, com essas pranchas erradas, tá? Então a Liz Extreme é titânio e o titânio é metal, tá? Metal não é recomendado em progressivas em cabelo loiro. E o efeito dela é muito mais ruim do que o efeito da cerâmica. Eu posso garantir para vocês por experiência própria, porque tem uns 15 anos que eu faço progressivas também. Então eu sou a favor, mas vocês têm que utilizar produtos que só se fixam na cutícula, que não ultrapassar temperaturas acima de 180 graus ou 375 Fahrenheit e também não utilizar produtos muito fortes. Vocês vão ter que entrar na mente da sua cliente aí e recomendar para ela, gente, progressiva em loiro não alisa, é 50%, é redução de volume, é para o seu loiro ficar saudável, com a cutícula fechada. Então hoje as minhas clientes, elas têm plena consciência disso, elas têm plena consciência de que a progressiva não vai alisar, que só vai dar aquela melhorada facilitada na vida dela, certo? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o tema? Eu consegui esclarecer para vocês
dentro da linha que eu trabalho, eu faço progressivas em 90% dos meus loiros, praticamente todas no mesmo dia. E eu posso garantir aqui pra vocês, gente, vocês veem as fotos dos meus loiros, não tem loiro amarelo, tá? Nenhuma cliente reclamou de quebra, falar, ai, quebra o cabelo, ai, o cabelo estoura, ai, resseca, ai, futuramente quebra. Não existe isso, tá? E todas as minhas... Eu tenho muitas loiras de cabelão, gente. Eu tenho um caso da Kelly, da Arezzo ali, ó, do cabelão lá na cintura. Ela é muito conhecida aqui na cidade. Um cabelo natural, sem mega hair lá na cintura. A gente tem o caso dela, que eu faço progressiva pós-loiro nela há 10 anos e o cabelo dela nunca quebrou. Então, eu tenho muitas provas sociais de que progressiva pós-loiro não danifica, não estraga, não traz dano, não tem problema, entende? Faz ajudar muitas loiras minhas. É verdade ou não é, minhas loiras aí? Então, eu utilizo muito, muito mesmo. E eu sou a favor sim, tá? Eu prego isso por causa de todo esse conhecimento que eu tenho de produto, de como eles agem, das temperaturas corretas que se utilizam dentro do salão, tá? E eu também trato, muitas vezes coloco queratina no cabelo, tá? Coloco aminoácidos da Trans, a Trans tem a K-Recovery, tem o amino que eu borrifo no cabelo antes de selar. Então hoje a gente tem muitos produtos excelentes no mercado que trazem sim bons resultados e não danificam o loiro, de forma ao contrário, ajuda a sua cliente a não ter problema com pentear o cabelo em casa e sair o cabelo tudo no pente, entendeu? Pensa que desespero, elas ligam pra você, te deixa louca. Então vamos ser realistas e nada hipócritas, né? A gente facilita o nosso trabalho quando a gente entrega uma progressiva boa, de bom resultado, um produto bom, né, que trata, falar progressiva não trata, gente, é porque eu insiro agentes hidratantes, agentes condicionantes, eu insiro queratinas, proteínas ali no meio do meu tratamento, não é só o produto puro ali que eu uso na minha cliente, não, entendeu? Então ajuda muito as minhas clientes e elas são a prova real de que progressiva não tem nenhum problema fazer progressiva em cabelo loiro. Minhas clientes aí, ó, tem todos esses cabelos que vocês vê na minha bio, tem progressiva, a não ser as cacheadas, tá? Então, assim, não tem problema nenhum, só fazer da forma correta, no meu ponto de vista, tá, gente? Eu respeito quem é contra, né? Eu tenho minha forma de trabalho, dá muito certo. Quem acha que não deve fazer, tudo bem, vai encontrar suas formas, então, de resolver o problema das suas clientes, dos ressecamentos no pós-mesh. Porque eu vi até, postei pra vocês verem, uma cabeleireira famosa que vende curso falando que, atacando as progressivas, aí uma cabeleireira escreveu embaixo, eu achei topíssimo o comentário dela, ela escreveu assim: vocês ficam aí atacando as progressivas como se pó descolorante não causasse dano nenhum no cabelo, né, gente? Qual que é o produto que mais causa dano no cabelo, gente? Vamos ser sinceros, né? Então a gente sabe muito bem que o pó descolorante hoje é o produto mais danoso à fibra capilar que existe no mercado. E aí a pessoa vem me falar que progressiva estraga cabelo, gente? Entendeu? Progressiva não chega aos pés do pó descolorante, o pH dele ainda é o mesmo do seu fio de cabelo, entende? Então não é mesmo, isso é mito, tá? E aí a gente tem os prós e contras aí da legislação, mas o produto que você tem acesso pode estar usando, evite só aqueles produtos muito fortes, aqueles produtos que vai mudar muito a estrutura, encapar, deixar aqueles fios esticados. Eu não gosto desse tipo de progressiva, tá? Então, assim, busque bons produtos, é a minha recomendação. E eu agradeço a presença de vocês, foi um tema muito bom, foi muito bom falar sobre isso com vocês, tá? É uma área que eu domino bastante por causa do meu TCC que eu fiz na faculdade. E por causa disso eu tenho minhas opiniões, né, pessoais, por ter estudado muito a fundo os produtos. E conforme eu for testando a ureia aí na vida aí, gente, eu vou falando pra vocês, tá? Porque aí entra uma novidade no mercado, é recente a ureia, e eu gostei muito do efeito, do resultado, é muito, muito, muito parecido com o do Formol, ele age bem superficial no fio,
Não, mas assiste, a live vai ficar gravada, tá bom? Não sei quem que é, mas o nome é Beauty Center RBI. Pode assistir a live toda, eu vou falar sobre os produtos que eu utilizo, tudo certinho, tá? A live tem mais ou menos 50 minutos, tá, gente? Então, assim, põe aí pra lavar a louça e solta aí e vai assistindo pra quem chegou agora, que vai valer muito a pena. Eu acho que foi muito bom. A live vai ficar gravada e eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Foi muito bom a presença de vocês aqui e nós vamos vir com mais temas tops como esse para as nossas próximas lives, ó. Um beijo, obrigada pela presença de vocês. E o que eu quero é isso, ensinar vocês a se tornarem referência em mechas. E uma das coisas que me ajuda a ser referência em mechas hoje é utilizar sim as progressivas depois do loiro, tá, gente? Eu uso mesmo, ajuda muito as minhas clientes e elas têm cabelos lindos, saudáveis e longos, tá? Muitas clientes cabelo longo, então não quebra, não tem problema nenhum, tá? Eu uso mesmo. Só, como eu falei no meio da live, utilize aí o produto correto, tá? E Deus abençoe vocês pela presença. Muito obrigada, gente. Boa noite. Fique com Deus. Até a próxima live.